Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é condições de segurança, saúde e medicina do trabalho. O tópico a ser abordado nesta aula é normas de segurança e medicina do trabalho. Ao término desta aula, você será capaz de identificar os elementos básicos de prevenção de acidentes no trabalho. Então, para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto, no que consiste essas normas de segurança e medicina no trabalho? Todas essas normas criadas e estabelecidas foram estudadas, foram pensadas para que essa relação entre homem e trabalho aconteça da melhor forma possível. Nós precisamos entender que estas normas são criadas para a proteção deste trabalhador, para que ele possa oferecer os seus serviços, prestar os seus serviços, mas diante de algumas formas que priorizem também o seu bem-estar físico, a sua qualidade de vida, a sua saúde, para que ele não venha sofrer com essa situação. É importante nós lembrarmos que tudo isso é estabelecido diante do local do trabalho. Então, nós vamos visualizar hoje que algumas questões do ambiente arquitetônico, condições que favorecem o bom desempenho do trabalho dentro da organização. Importante também nós falarmos, queridos, que caso ocorra alguma situação, algum acidente de trabalho, essas normas, essas leis, elas vêm também para garantir que este trabalhador, durante o período de sua recuperação, ele consiga ali ter uma boa qualidade de vida, né? Ele não vai ficar desamparado, mas ele vai ter um auxílio, vai ter um meio de sobrevivência por causa de um acidente, por exemplo, que aconteceu dentro do ambiente de trabalho. É importante nós falarmos que tanto empregados quanto o empregador, eles têm que estar atentos a estas normas, conhecer estas normas. Muitas vezes, se nós não conhecemos, falhamos por não conhecer. Então, essas instruções, essas ordens de serviço quanto às precauções no local de trabalho, os trabalhadores têm que estar cientes disso tudo. Existe a necessidade de treinamentos, de direcionamentos para que seja conhecido tudo aquilo que vai favorecer a segurança, a proteção do colaborador dentro do ambiente de trabalho. Dessas normas de segurança e medicina do trabalho, nós podemos citar algumas questões bastante importantes. Uma delas é a inspeção prévia, que pode ocorrer desde o embargo até a interdição. O que acontece? Hoje, com essas normas regulamentadoras, com órgãos específicos para garantir a segurança e essa saúde do trabalhador, essa proteção, a empresa pode chegar até a ser interditada. Olha, não tem como executar este determinado tipo de serviço se não forem feitas algumas alterações que visam garantir a proteção desse trabalhador. Caso contrário, a empresa não poderá executar a sua atividade, né, a sua função ali enquanto empresa. Existem também serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Essas empresas, esses serviços, eles estão incumbidos de pensar, de planejar, de propor situações que garantam novamente essa proteção para o nosso colaborador. Dentro das organizações, dentro das empresas, vocês já devem ter ouvido falar da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPA, ela é composta por alguns colaboradores da organização que são eleitos ali pelos próprios funcionários e eles têm a missão ali de vislumbrar situações, conhecer técnicas, conhecer procedimentos que garantam a proteção do nosso colaborador, visando aí a baixa de acidentes. A gente tenta reduzir cada vez mais a quantidade e aumentar o período sem acidentes dentro de uma organização, mas para isso, e como tudo na vida, é necessário que haja uma especialização nesse sentido, ok? Falando agora também dos EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual.
As organizações, elas precisam garantir a segurança do seu trabalhador. E para isso, dependendo das funções ou do ambiente do qual o colaborador vai fazer parte, é necessário que ele entre em determinados ambientes com capacete, botas específicas que garantam, né, a sua proteção caso algo caia. Tem também dentro das organizações locais adequados, às vezes, para se parar para conversar, para caminhar. Lembrando que algumas empresas trabalham com empilhadeiras que estão circulando. Então, são algumas condições aí prévias para garantir a proteção do nosso colaborador. E também medidas preventivas de medicina do trabalho. De que forma? Alguns trabalhos exigem ali do seu colaborador funções muito repetitivas e já existem algumas pesquisas que façam com que, através às vezes de alguma contratação, seja de um profissional da área de educação física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nós conseguimos reduzir de algumas maneiras os danos causados pelo esforço repetitivo, tendo um período às vezes de descanso adequado, enfim, são algumas medidas que visam sempre a proteção do colaborador. Ainda sobre normas de segurança em medicina do trabalho, existe o artigo 168 que vai dizer que, olha, sabe aquele exame médico? Será obrigatório para o empregado e deve ser pago pelo empregador. Então, isso também é uma medida ali preventiva para garantir a saúde do nosso colaborador. Também nós podemos pensar nas edificações, como que é, né, a acessibilidade, como que é as questões arquitetônicas, favorecem a proteção, evitam que tenham acidentes. Então, a questão das edificações são muito importantes. A iluminação do ambiente também, se eu não tenho uma iluminação adequada, eu favoreço a ocorrência de alguns acidentes. Então, é necessário pensar também nessa iluminação. O conforto térmico, lógico, algumas profissões vão lidar com temperaturas às vezes mais altas ou algumas mais baixas. Uma pessoa que trabalha ali, né, em regiões que tem algum forno, vai ter uma caloria maior o ambiente, mas nós temos que garantir o máximo de segurança para esse colaborador. As instalações elétricas precisam estar em acordo para que não haja também nenhum tipo de problema ali dentro da organização, um acidente, algo do tipo. A movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, nós já falamos um pouquinho a questão das empilhadeiras, né, que às vezes estão circulando. É preciso entender esse funcionamento para que o colaborador não tenha risco de sofrer um acidente ali dentro da organização. Muitas vezes também, na hora do manuseio de alguns materiais, é necessário uma luva específica, uma máscara específica, e é função da empresa, da organização, garantir isso para o seu colaborador. As máquinas e equipamentos necessários também são de suma importância, saber lidar com essas máquinas e também com os equipamentos que ele irá utilizar. Locais com caldeiras, fornos, recipientes sob pressão, é necessário sempre uma manutenção adequada de todos esses equipamentos para evitar algum tipo de acidente. Nós já falamos também nas videoaulas sobre as atividades insalubres e perigosas, ou seja, atividades insalubres, aquelas que vão causar aí, às vezes, algum problema para o colaborador a um longo prazo, diante da exposição, né, a calor ou, enfim, a questões químicas. Então, tem essa questão da insalubridade que tem que ser pensada e da periculosidade. Se é um trabalho perigoso, eu tenho que, através de técnicas, treinamentos e equipamentos, visar garantir o máximo de segurança possível, reduzindo a chance da ocorrência de um acidente. A prevenção à fadiga. Hoje, muitos acidentes que acontecem dentro das organizações é devido à fadiga. Horas de trabalhos excessivas, a funções, né, que exigem muito do físico e às vezes também do intelecto do colaborador, acabam gerando a fadiga, e a fadiga acaba por fazer com que a atenção do colaborador diminua, e aí acontece o acidente, e aí a CIPA, que estava tentando garantir ali, né, muito tempo sem acidente,
acaba tendo que zerar o placar lá e agora é 1 dia sem acidente, 2 dias e recomeçar essa questão. Existem várias medidas de proteção e aí a gente tem que falar também que penalidades estão previstas caso haja o descumprimento de algumas questões, né? Sempre é importante a conscientização, mas também, se não há essa conscientização de uma maneira tão adequada, algumas penalidades estão previstas nessa situação. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre condições de segurança, saúde e medicina do trabalho. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima!